Ele perguntou, Beto, você já usou o toque para algo positivo? Tipo Mike Scofield. Tipo o Michael Scofield. Da hora, o Michael Scofield que ele tá falando é do Prison Break. A gente Prison ia falar Break, disso, de como o toque às vezes se apresenta em pessoas excepcionais. Fala aí. Rapidinho, É. depois tem mais live pics, tá? Tá bom, tudo tá? bem, hein? Da hora, hein, velho? Muito Toque, bom. toque, meu bem. Cara, uma vez, inclusive eu até falei dessa minha psicóloga no episódio sobre o Mug, né? Uma vez eu tava falando pra ela, ela me tratou com 13, 14, 15 anos de idade, 18 e tal, e ela me tratou também assim quando eu tinha uns 30 anos aí, já tinha começado a construir algumas coisas, né? E aí justamente foi quando eu diagnostiquei o toque, com 32 anos. Depois eu volto pra essa parte da história. Mas aí eu fui contando a minha história pra ela, fui falando, eu fiz isso, fiz aquilo, criei essa empresa, criei esse grupo, criei aquilo outro. Aí ela falou assim, toque é bom, né? Ela falou assim. Aí eu ouvi aquilo e falei, eita porra. Porque, mano, eu acho que o toque, depois a gente tenta até colocar, aqui de uma forma mais estatística e clínica aqui por parte do doutor, mas eu acho que o toque ele pode ser sim um superpoder. Só que não um superpoder como o do Magneto. Muito foda, um ômega da vida. É mais como um superpoder assim do Ciclope, tá ligado? Que se você não tiver com o óculos certinho no olho, com vergonha de ficar com o olho aberto, tudo, tipo, se você fizer merda, sai destruindo tudo, né? Então, eu acho muito interessante que o toque, enquanto ferramenta, ele é tanto um mérito por você conseguir construir as coisas apesar de tudo que você passa, e ao mesmo tempo ele também é uma ferramenta. Explico. Meu primeiro grande negócio de sucesso foi o varejo online da rede, né? E por que ele deu tão certo? É claro que eu posso colocar aqui de N formas acadêmicas como que eu implementei o marketing de retenção. O que significa isso? Dentro do varejo da rede, ao invés de me preocupar em alcançar mais pessoas com ferramentas publicitárias, ferramentas de marketing, ao invés de alcançar mais pessoas, aquelas que eu alcançava, eu me preocupava em não perder. Isso é o que a gente falaria numa palestra de marketing. Mas na prática, o que acontecia? Nós fomos o primeiro perfil do Mercado Livre, na época lá, vou falar números aqui, responsáveis, eu posso até pesquisar depois, mas a chegar a 300 mil vendas com 0 qualificações negativas. Isso significa que eu nunca levava uma qualificação negativa? Não. Significa que o cara podia estar no Maranhão, podia ter comprado um produto de R$15, que na sexta-feira à noite eu pegava o carro e dirigia até o Maranhão para resolver o problema dos R$15 que ele tinha. Por quê? Porque eu não conseguia controlar, eu era absolutamente focado naquilo. Então, para citar esse exemplo de execução, acabou se tornando um superpoder. Numa sociedade onde a atenção é uma commodity, você fala hoje assim, tem TDAH, então você tem uma certa dificuldade em colocar a sua atenção nas coisas. TDAH é um outro tipo de coisa que também pode ser, de alguma forma, um superpoder, que é a questão do multitask e tudo, mas se você tem problemas, se você consegue ter um real foco, porque hoje quando você vai assistir um filme, hoje na fase do celular, essas coisas, quando você vai assistir um filme, você tem uma puta dificuldade para prestar atenção nele completo. Você vai lá, joga um jogo ao mesmo tempo, responde alguma coisa. Só que se você tiver com toque daquele filme, falando de forma coloquial aqui, até um pouco infeliz, mas se você tiver com toque daquele assunto, daquele filme, você vai debulhar aquele filme. Então, a atenção, a gente fala muito hiperfoco, né? Na cultura pop, eu ia até no ambiente geek, assim, a gente fala hiperfoco também no meme, né? E, na verdade, o hiperfoco nem sempre é uma coisa prazerosa, é uma coisa que tá tomando absolutamente a sua atenção. Então, para um exemplo executivo é esse. Eu resolvia qualquer problema, não importa o custo, não importa a coisa, eu fazia. Isso fez a empresa ganhar uma certa reputação, né? Porque não só eu fiz como indivíduo, como eu também multipliquei essa cultura na empresa. Então, até hoje, você, sendo consumidor da rede, você sabe que você vai passar por esse tipo de experiência. Ninguém vai falar para você, seu problema é café pequeno, vou pro próximo. Não, vão resolver independente do que seja. Então, para uma parte executiva é essa. E para uma parte mais analítica, mais estratégica,
tem essa questão do hiperfoco. Então, pô, agora eu tô muito apaixonado por energia solar. Sei lá, vamos dar um exemplo agora que é até meio verdade. Vou muito foco por energia solar. Então eu vou pesquisar, ler, investir, desenhar, simular, jogar jogos que assimilem a esse assunto e tal. Então você fica obsessivo com aqueles pensamentos, sofre com isso, mas você daquele sofrimento você tira pérolas por conta de você estar tomado naquilo. Então sim, pode-se dizer que a parte do varejo da rede nasceu é uma pérola do meu toque, pelo menos a semeadura dela. Boas partes do Moog também, como você bem sabe e tal. Então eu consegui usar para coisas positivas, sim. Sem querer romantizar, sem nada, mas se eu não tivesse essa composição cerebral, são coisas que não teriam acontecido, não. Agora, uma pergunta que eu vou fazer pro Beto. Qual, assim, realmente resultado foi excepcional. Mas e custo emocional? Não, eu preferia não ter tido. Eu preferia muito mais ter uma vida perfeito, bem normal. Preferia muito mais ter uma vida normal e não ter sofrido tudo que eu sofri. Aí eu entro até em um perfil que eu tava conversando com o Beto quando eu comecei a atender ele, que quando eu comecei a atender toque, o perfil mudou muito e apareceu muita gente muito fora da média, assim, muito acima da média, que eu falo. Então, por exemplo, algumas profissões que aparecem muito, né? Médico cirurgião, médico anestesista e pessoas do alto escalão do mercado financeiro. Você consegue imaginar o porquê que essas pessoas poderiam ter, por exemplo, tendência a toque? Porque tem um traço que é muito claramente acadêmico, assim, claramente fundamentado na literatura acadêmica, que eles associam com toque. Perfeccionismo. Tá? E um traço do Big Five chamado conscienciosidade, consciousness, que é basicamente a capacidade que você tem de estruturar tarefas e cumpri-las. Então, o que acontece? Vamos supor que você é um médico cirurgião. Você concorda que um erro grave ou... Maria Cláudia mandou R$5. Existem pensamentos absurdos dentro do toque. Pode custar Fale a sua sobre carreira isso. inteira. Ou, por exemplo, o cara aqui do mercado financeiro, que trabalha com clientes bem high profile. Se ele comete um erro ali também, pode acabar com a reputação dele. Então, essas pessoas tendem a ter padrões muito perfeccionistas e fazer coisas assim muito fora da média. Eles conseguem chegar lá, só que tem um custo emocional muito alto. Qual é? Tu curtiu o conteúdo que tu acabou de assistir? Então deixa teu comentário aí, curte e compartilha com teus amigos para geral ficar no hype. Não esqueça de seguir @HypeTalksBR em todas as redes sociais. Valeu? Tamo junto e até a próxima.